E Jesus, na sua onisciência, ele sabia que aquele moço estava sendo atormentado pelos espíritos malignos. Jesus também sabia que toda a cidade estava acuada, de mãos atadas, sem saber o que fazer. Até porque no capítulo 5 do mesmo livro, e no versículo 3 e 4, a Bíblia vai dizer que a fúria dos espíritos malignos que habitavam nesse jovem, a força também era tão grande, era tão imensa, que diz a Bíblia que ninguém podia o amansar. E a Bíblia diz que Jesus, ele convida os discípulos, ele diz: passemos para outra margem, vamos para o outro lado do lago. A Bíblia não notifica as palavras que provavelmente Jesus dissera e que eu imagino que ele falou, mas eu acredito que Jesus, ele quando chamou os discípulos para atravessar o lago, eu acredito que Jesus, ele disse para os discípulos: vamos fazer essa jornada, vamos fazer essa pequena viagem, esse trajeto, porque tem um moço naquela cidade chamada Gadara que eu preciso libertar. Existe uma vida naquela cidade que é preciosa para mim e eu não vou medir esforços para o libertar. Então, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, quando chamou os discípulos para ir para o outro lado do lago, a Bíblia diz que ele entra dentro do barco, e a Bíblia diz que junto com ele os seus discípulos também foram. Mas a Bíblia vai fazer questão de dizer que outros barquinhos o acompanhavam. E os irmãos sabem que na época não existia motores, né? E os barcos, eles eram a vela, né? E também a remo. Era conduzido, os navegantes, os tripulantes, era quem conduzia em força braçal aquela embarcação, e também com a ajuda e o auxílio do vento. Então a Bíblia diz que outros barquinhos o acompanhavam. Então a gente entende que outras pessoas também, eles estavam acompanhando a Jesus e os discípulos naquela trajetória. A Bíblia diz que eles vão, aleluia, rumo ao destino que Jesus lhe dera. Mas o primeiro motivo, irmãos, que contribuiu, esteja com a sua Bíblia aberta, para que esse barco ele não afundasse, ele não naufragasse, está exatamente no versículo 35. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Jesus foi quem falou essas palavras. Jesus foi quem fez este convite. Jesus foi quem chamou os seus discípulos. Ele disse: passemos para outra margem. Então Jesus aqui, ele está dando uma direção. Jesus está dando uma meta. Jesus está dando um caminho a ser traçado. Quando Jesus disse: passemos para outra margem, ele estava estabelecendo uma meta para os discípulos e para ele. Quando ele disse: passemos para outra margem, Jesus estava determinando um alvo e uma trajetória para que ele, junto com os discípulos, aleluia, trilhassem e vivenciassem. Então, o primeiro motivo que contribuiu e foi essencial para que esse barco não viesse a naufragar foi o motivo de que Jesus e os discípulos, eles tiveram e tinham um alvo e uma meta a ser cumprida. Louvado seja Deus. Quando Jesus disse: vamos para outra margem, vamos para o outro lado do lago, Jesus estava estabelecendo uma meta para os discípulos eles vivenciar. Então esse foi um dos primeiros motivos que contribuíram. E assim como Jesus e os discípulos tiveram esse alvo e essa meta, nós também, igreja do Senhor, também temos uma meta e um alvo, aleluia, a ser atingido. E qual é o alvo da igreja? A não ser o céu.
Qual é o alvo da igreja primordial, a não ser a salvação? Aleluia! Louvado seja Deus! Nós temos a salvação, o céu, como alvo principal, meta para nossas vidas. Bendito seja Deus! E nós não iremos voltar atrás. Você não vai voltar atrás. Este barco, ele simboliza e pode simbolizar ou representar aproximadamente 3 coisas. Em primeiro lugar, essa embarcação, ela representa a igreja. A igreja em si, aleluia, bendito seja Deus. Ela tem uma meta, ela tem um alvo, bendito seja o nome do Senhor. É o céu, é a salvação. Em segundo lugar, esse barco, ele simboliza a nossa família, a nossa casa. Bendito seja Deus, que temos que colocar a igreja, o céu, a salvação, como alvo para a nossa família. Bendito seja Deus. Mas, em terceiro lugar, esse barco, ele simboliza a minha e a sua vida. Dê glória a Deus. Diga para a sua irmã e para o seu irmão: esse barco, ele simboliza a tua vida. Então temos uma meta, temos um alvo. Meus irmãos, Jesus estabeleceu o céu para a nossa vida como meta. E eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite: a sua embarcação não vai afundar, a sua vida, ela não vai afundar, a sua casa não vai afundar, a sua família não vai naufragar, não vai de água abaixo. A igreja também não vai naufragar. Aleluia. Você não vai afundar. Aleluia. Em meio a essa trajetória. Sabe por quê? Jesus estabeleceu um alvo para a tua vida. E o alvo e a meta que ele estabeleceu, aleluia, é os céus de glória. Então você não vai parar na beira do caminho. Dê glória a Deus. Você não vai afundar, diga aleluia. Mas você vai chegar onde Jesus já determinou que você chegue. Levante a mão para o alto e diga glória para o Rei. Então, o primeiro motivo que foi essencial para que esse barco não afundasse foi exatamente o motivo de os discípulos e Jesus, eles terem um alvo, eles terem uma meta, aleluia, a ser cumprida. Mas a Bíblia vai dizer que eles estão navegando, eles estão remando. Diz a Bíblia que de repente uma tempestade, ela se levanta. Todos vocês conhecem a história. A Bíblia diz que as ondas, elas eram tão altas, tão bravias, que quando elas batiam sobre aquela embarcação, diz a Bíblia que o barco estava a ponto de ir a pique, de afundar, de naufragar. Os historiadores da Bíblia, os estudiosos da palavra, eles dizem que essas ondas que afrontaram esta embarcação, elas mediam aproximadamente 5 a 6 metros de altura. Então a Bíblia diz que o vento sopra, as ondas se levantam. Diz a Bíblia que Jesus estava dormindo na polpa do barco, com a sua cabeça sobre um travesseiro. Bendito seja Deus, aleluia. Os discípulos, eles percebendo que não poderiam fazer nada diante daquela situação, a Bíblia diz que eles vão até Jesus, e nos diz a Bíblia que eles despertam a Jesus, dizendo: mestre, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Jesus, será que o Senhor não percebe a situação em que a gente está? Nós iremos morrer, a tempestade está aí. Será que o Senhor não se importa com isso? Olha, amados, a Bíblia diz que Jesus, ele estava dormindo. Aleluia. Por quê? Porque Jesus estava cansado. A rotina de Jesus era muito cansativa. Aleluia. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava enfermos, expulsava demônios. Jesus, ele vivia andando por toda Jerusalém, debaixo do sol causticante dos desertos e das ruas, aleluia, pedregosas que ele trilhava. Então
amados, a vida de Jesus era obra, era pregar, era ensinar, era libertar, era curar. Então aqui Jesus, ele estava fatigado, seu corpo físico estava cansado, até porque ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Louvado seja Deus. E aqui a sua natureza humana, ela estava cansada, o seu corpo estava debilitado, e Jesus precisava de um descanso. Algumas horas de sono era suficiente para recompor as suas forças. Como homem, Jesus, ele se cansou e teve sono, mas como Deus, ele não se cansa, ao contrário, ele refrigera aqueles que estão cansados. Como homem e pela natureza humana, Jesus teve sede e pediu água para a mulher samaritana. Ele disse: dá-me de beber, porque a Bíblia diz que ele estava com sede, estava cansado. Mas como Deus, a Bíblia diz que ele ergue os seus braços no último dia da festa, abre a boca, ele vai dizer: quem tem sede, vem a mim e beba da água. Aleluia, na vida. Aleluia. Quantos aqui já beberam dessa água? Levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia. Como o homem Jesus, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia que ele teve fome. Aleluia. Mas como Deus, aleluia, ele é o pão vivo que desceu do céu, que mata a fome do céu, aleluia, do faminto. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então Jesus vai dormir. Agora veja só, aleluia, o segundo motivo que contribuiu para que esse barco não afundasse foi exatamente o motivo de Jesus estar no barco. Abra sua Bíblia, capítulo 4 de Marcos. Bendito seja o nome do Cordeiro. Versículo 38 está escrito: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Olhe para mim agora, diga assim comigo: Jesus. Diga mais forte: Jesus estava no barco. Diga: Jesus estava no barco. Segundo motivo que foi essencial, aleluia, agora a gente vai dar glória a Deus com força aqui nesta noite. Foi o motivo de Jesus estar naquele barco. Sabe por quê, meus amados? Esse barco, ele não afundou porque Jesus estava nele. Aleluia. Não deu glória porque não entendeu. Aleluia. Sabe por quê? Esse barco não veio a pique porque Jesus estava dentro dele. Entendeu? Não, não. Sabe por quê? Este barco, ele não afundou, ele não virou de ponta cabeça porque Jesus estava dentro dele. Aleluia. Ele disse que esse barco, ele representa três coisas. Primeiro, a nossa casa. Segundo, a igreja. Terceiro, a nossa família. E lá vai uma profecia para quem quiser dar glória. Se Jesus está na tua casa, ela não vai afundar. Se Jesus está na tua família, o diabo não vai destruir. Se Jesus habita lá dentro, as ondas não irão afundar. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Pega na mão da tua irmã e pega aí. Pega na mão da tua irmã, por favor, pega aí, irmã. Pega na mão do teu irmão. Agora deixa Deus te usar para ele, deixa Deus te usar para ela. E diz assim: se Jesus estiver dentro da tua casa, diz, ela não afunda, diz. Se Jesus estiver dentro da tua família, o diabo não toca, né? Vai, profetiza, vai. Se Jesus estiver lá na tua casa, o diabo não chega perto. Se Jesus estiver dentro da tua família, não tem pra Satanás, não tem pra macumba, não tem feitiçaria, não tem urucumada. Ele promete. Levante a mão pra adorar, levante a mão pra adorar. Só quem acredita que Jesus está dentro de casa, abre a boca e dá um brado de glória. Levante a mão, levante
levante a mão. Eu profetizo, Jesus está lá dentro, não tem para ninguém, irmão. O diabo está dizendo assim: eu vou destruir a tua família, eu vou destruir a tua casa, eu vou acabar com o teu casamento, eu vou separar a tua família. Jesus está dizendo: vai não, eu mando lá dentro. Se é para acabar a tua família, Jesus está dentro da tua casa. Quem acredita nisso? Jesus está lá dentro. Quem manda lá? Eu libero uma palavra sobre a tua família agora. Levante a mão. A sua família tem um dono. A sua casa é profético isso aqui. A sua casa tem um dono. Levante a mão para receber. A tua família tem um dono. Aí o diabo diz assim: mas está nas drogas, mas tem um dono. Mas está na prostituição, mas tem um dono. Mas não é crente, mas tem um dono. Mas está afastado, mas quem manda naquela vida. Quem acredita na proteção da família, levante a mão para adorar de verdade. Quem veio adorar Jesus aqui? Quem? Cadê? Eu quero ver os adoradores. Quem manda? Jesus está dentro da tua casa. Então ela não vai afundar, não. Em nome de Jesus. Olha, onde está na tua vida? Quem tem Jesus na vida aqui? Então tua vida não vai afundar. Hein? Sabe o que Jesus está dizendo? Aonde eu estou, oh glória, o controle de tudo é meu. Quem manda sou eu. Jesus está na tua vida, irmão? Tá ou não tá? Jesus está na tua vida, irmão? Então essa tempestade não vai te derrubar. Olha aí. Aleluia. Essas ondas não irão te parar. Aleluia. Esse vento forte aí, ele não vai fazer você voltar atrás. Porque Jesus está no comando, está no controle da tua vida. Aleluia. Jesus, olha aqui, ele já estabeleceu uma meta para você traçar e trilhar. Aleluia. E essa tempestade veio para ser como um empecilho. Sabe por quê? O diabo não quer que você chegue aonde Jesus já disse que você vai chegar. Então ele vai tentar impedir, sabe? Ele vai tentar embaraçar, sabe? Ele vai tentar colocar empecilho só para ver se te para e te atrapalha. Mas Jesus está dizendo hoje: eu arranco a pedra de tropeço, eu atropelo o empecilho, eu passo por cima e você vai chegar. Você vai chegar lá. Vai. Aleluia. Diga glória a Deus aí. Eita, Jesus. Terceiro, se Jesus estiver dentro da igreja, as ondas não naufragam a igreja. A tempestade não para e nem destrui, nem detém a igreja. Eu faço uma pergunta: Jesus está aqui? Então essa igreja não vai parar. Aleluia. Jesus está aqui dentro. Então o que se levantou de tempestade, Jesus coloca por terra. Sabe, às vezes acontece algumas coisas dentro das igrejas. Olha aqui agora, olha aqui. Às vezes se levantam umas tempestades de intriga, de contenda, desunião e discórdia dentro das igrejas. Mas sabe para quê? Sabe qual é a intenção? Fazer com que a igreja recue e volte atrás. Porque quando existem essas coisas dentro da igreja, a obra não progride nem prospera. Mas Jesus está dizendo que está se levantando de tempestade de ondas.
Oh, glória. A Bíblia diz que quando a tempestade se levantou, Jesus também se levantou, irmãos. Glória a Deus. Você não entendeu nada. Aleluia. Quando a tempestade se levanta, Quando a tempestade se levanta. e mais forte, quando a tempestade se levanta, Quando a tempestade se levanta. Jesus se levanta também. Jesus se levanta também. E aí, o que acontece? O que acontece? O Aleluia. vento e as ondas têm que obedecer a voz Glória a dele. Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? É profético, irmão. Ele está dizendo: o gigante levantou, eu vou me levantar também. A onda se levantou, eu vou me levantar também. O vento está soprando, se levantou, eu vou me levantar também. Aleluia. A dificuldade se levantou, eu me coloco de pé. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu estou me prontificando hoje para bater todo empecilho, todo embaraço, todo gigante, toda onda, todo levante. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem acredita que ele está se levantando? Quem acredita? E quando Jesus se levanta, não tem quem fique de pé diante dele. Não tem para ser ninguém. Aí Jesus se levanta. Aí a Bíblia diz que ele vai para a proa do barco. Aí ele olha assim e diz: vento, aquieta-te, mar, cala-te. Aí diz a Bíblia que houve grande, diga comigo, bonança. Bonança. Houve grande bonança. Abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 4. Aleluia. Glória a Versículo Deus. 41. Terceiro motivo. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe Obedece. Aleluia. Glória a Deus. Olha, Deus deixa bendito. eu finalizar. Aleluia. Os discípulos andavam com Jesus. Aleluia. Os discípulos conviviam com Jesus, comiam com Jesus, se alegravam com Jesus, estavam perto de Jesus, dormiam junto com Jesus na mesma casa. Eles eram íntimos, eles não se desgrudavam um dos outros. Os discípulos, eles tinham contato absoluto com Jesus. Mas perceba, quando Jesus acalma o vento e as ondas e o mar, os discípulos, eles começaram a se perguntar entre si. E a pergunta era esta: mas quem é este que até o vento e o mar? Mas veja, quem é este? Os discípulos andavam com Jesus, irmão. Eles sabiam onde Jesus morava, eles sabiam onde Jesus cresceu, nasceu, conheciam os pais de Jesus. E agora eles abrem a boca para dizer: mas quem é esse? Que homem é esse? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Se eu lhe dizer que tem muito crente, dê glória a Deus quem quiser, que está na igreja 7 dias da semana. Aleluia. Glória. Que dá glória na igreja mais do que todo mundo, que canta mais do que uma sabiá, prega que é uma beleza, mas ainda não conhece quem é Jesus. Você é capaz de acreditar nisso? Se eu dizer para vocês que ainda existem pessoas que se dizem ser crentes, mas ainda não sabem o Jesus que serve. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eles estão perto de Jesus só no corpo, mas o coração está distante. Eita. Deus usou o profeta Isaías e disse: esse povo me honra com seus lábios. Oh, glória. Mas o seu coração está bem distante de mim. Aleluia. Você pode adorar a Ele nesta noite. Aleluia. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece?
Mas sabe qual foi o terceiro motivo que foi essencial? Que esse barco não poderia afundar por conta dele? Está exatamente no versículo 41. O motivo de que Jesus queria revelar para os discípulos uma autoridade que eles não conheciam. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse barco não poderia afundar. Por quê? Porque os discípulos morreriam. E Jesus aqui queria revelar para eles uma autoridade que Jesus tinha que eles ainda não conheciam. Entendeu? Qual? Sobre a lei da natureza. Glória a Deus. Que homem é esse? Que até, a palavra até fala de alcance. Quando eles disseram até, eles estavam dizendo: Jesus ele cura doentes, Jesus expulsa demônios, Jesus ele ressuscita mortos, Jesus ele tem poder sobre as doenças, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre a morte. Mas até o vento e o mar lhe obedeceram. Então até além da natureza o seu poder alcançou. Mas eles não sabiam que Jesus tinha essa autoridade. Então Jesus revelou para eles algo que ainda eles não conheciam a respeito de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Vem aqui na frente que eu quero fazer uma oração por vocês. Aleluia. Você pode vir até aqui na frente. Aleluia. Quantos aqui acreditam que nesta noite Jesus tem algo novo para nos dar? Oh glória. Oh glória. Você crê que Jesus ele tem muito mais para te dar? Você crê? Creio, Jesus. Você acredita que aquilo que Jesus já te deu, aquilo que Jesus ainda tem para te dar, não se compara com aquilo que ele já te deu? Você acredita nisso? Quantos creem que Jesus tem muito mais ainda? Aleluia, glória a Deus. Nós iremos orar por vocês para que a bênção de Deus ela venha sobre as vossas vidas. Amém. Feche seus olhos neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, olha Deus, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra ela foi transmitida nesta noite. Pai amado, Pai querido, e neste momento, Senhor, queremos apresentar a Ti a Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aqui está a Tua filha, aqui está o Teu filho, aqui está essa jovem, esse jovem, ó Deus, diante da Tua face. Pai amado, Pai querido, ó Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um deles. O Senhor sabe a necessidade de cada uma delas. Ó Deus Todo-Poderoso, e queremos neste momento te pedir, Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha com uma bênção especial. Ó Deus amado, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, em nome de Jesus, não permita que as ondas da vida, ó Deus, naufrague a embarcação dessa irmã. Não permita que as tempestades da vida afundem o barquinho desse irmão. Pai amado, Pai querido, mas em nome de Jesus Cristo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te pedir, Senhor, acalma todo vento, aquieta toda onda, todo mar. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido, queremos te pedir nesta noite uma bênção especial. Olha Deus, para a tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aonde houver um servo teu agora, aonde houver uma filha tua agora, ó Deus, com o coração aberto para receber a tua presença agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, comece a derramar a tua bênção agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a derramar o bálsamo de Gileade agora, em nome do Senhor. Eu te peço nesta noite, ó Pai, abençoa a tua igreja, coloca por terra toda barreira, coloca por terra todo gigante, coloca por terra todo empecilho. Ó Deus, ajuda a tua igreja nessa caminhada, ajuda essa jovem, ajuda este moço. Ó Deus, não permita que uma
adversário, ó Deus, venha destruir a vida desta irmã. Não permita que o diabo, ele destrua, Senhor, aquilo que o Senhor tem na vida dele e na vida dela. Ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, manda, Senhor, aqui nesta noite a tua glória. Ó Deus, abre os céus sobre a nossa vida. Ó Deus, derrama o renovo. Derrama o renovo agora. Agora, Jesus. Ó glória. Ó glória. Ó glória. Quem pode adorar a Jesus? Quem pode adorar a Ele? Levanta as mãos para adorar ao Senhor. Receba o que vem de Deus agora. Receba algo do céu agora. Levante a mão agora e toque no céu pela fé. Eu quero ouvir você adorando. Eu quero ouvir você adorando. Receba algo do céu. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Abençoa a tua igreja nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, abençoa, ajuda a tua igreja, Pai. Ó Deus, nesta caminhada, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, nos fortaleça, nos renova, Senhor. Você que entrou aqui nesta noite com desejo de parar, de voltar atrás, Deus manda eu lhe dizer nesta noite: não pare, não volte atrás, porque você vai retardar tudo que Deus já tem estabelecido para a tua vida. Não volte atrás, não desista. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus tem visto a tua dificuldade, Ele tem contemplado o teu sofrimento, e Ele está dizendo para você: não desista, não retroceda, está bem pertinho de eu agir. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Pode voltar para o seu lugar adorando a Deus. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. O grande é só mandar te dizer, vai acontecer, vai acontecer. Seu barco não vai afundar, diga glória a Ele. Seu barco não vai afundar, diga glória a Ele. Seu barco não vai naufragar, diga aleluia para Ele. Glória a Deus, quando recebeu nessa noite.